Muito bem, alunos da turma 1000 e 1002, fazendo um vídeo aqui da introdução aqui da parte de trigonometria, porque vocês vão ter no primeiro ano trigonometria, certo? Tem trigonometria no primeiro ano, no segundo, terceiro ano. Então, eu estou fazendo, como está essa parte revisional, né, dos bimestres do ano passado, eu vou pegar essa parte de trigonometria e a professora vai pegar a outra parte. Então, eu vou começar a fazer uma revisão aqui de trigonometria, tá? Para facilitar até quando entrar na apostila a parte de trigonometria, que é no segundo bimestre, se não me engano. Vou só ajustar aqui a máquina, a câmera, melhor dizendo, tá? Ajustando aqui. E vamos aqui no que nós precisamos saber em trigonometria. Trigonometria é a relação de lados e ângulos de um triângulo. A palavra trigonometria vem do grego lá e ela significa o quê? A palavra feia é o estudo da relação dos lados e ângulos de um triângulo. No caso aqui, de um triângulo retângulo, onde vocês já escutaram, já viram, falando de seno, cosseno e tangente. Então eu tenho um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é formado do maior lado, o lado oposto. Isso aqui é um ângulo de 90 graus, por isso que é chamado de um triângulo retângulo, certo? Se é um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 é o maior lado do triângulo, que é a chamada hipotenusa. Hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, certo? E a grande dificuldade para o aluno entender trigonometria é que, se ele souber quando é que ele aplica seno, quando ele aplica cosseno, quando ele aplica tangente, que depois ele vai ver os derivados, a cotangente, a secante, a cossecante, são derivados do seno, cosseno e tangente. Se ele souber aplicar isso aqui, ele não tem problema em trigonometria. Essa é a maior dificuldade aqui. É o aluno saber aplicar o seno, cosseno e a tangente. Então vamos entender aqui. Se num triângulo retângulo você identificar quem é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90, é sempre o lado oposto ao ângulo de 90, os outros dois lados são chamados catetos. Então, num triângulo, você vai ver no exercício, você vai ver, peraí, eu vou identificar, porque os triângulos não são tão simples assim, pode estar de lado, de cabeça para baixo. Existem os triângulos que não são retângulos, mas que são resolvidos também através dessas propriedades, alguns, aí aparece a lei dos senos, lei dos cossenos, outras coisas que vocês vão ver mais para frente. Temos que nos prender aqui ao triângulo retângulo no início. Então, no caso aqui, você descobrindo quem é a hipotenusa, os outros dois lados são catetos. Então, ó, o lado oposto ao ângulo de 90, hipotenusa é o maior lado. Os outros dois lados são catetos. Aqui os ângulos, eu tenho um ângulo de 90 graus e tenho dois ângulos agudos, eu chamo de x e y. O triângulo retângulo é formado de um ângulo de 90, que é chamado esse ângulo ré, e esses dois ângulos são ângulos agudos. O que quer dizer os ângulos agudos? Que são menores que 90 graus. Vou botar um exemplo aqui pode ser 60 graus, um exemplo, e aqui 30 graus. Ó. Então 90, 150, com 60, 150, com 30, 180, uma vez que a soma dos ângulos internos tem que ser 180 graus. Então você tem que saber que esses dois ângulos são agudos. O triângulo retângulo é formado por um ângulo de 90 e dois ângulos agudos. Muito bem. Seno, o que quer dizer seno? Seno é a razão. As razões trigonométricas são seno, cosseno e tangente. As razões trigonométricas. Lembrando que eu estou falando para a turma do primeiro ano que já viu isso no nono ano e estamos revisando. Chamamos de razões trigonométricas porque é razão. Razão é divisão, é fração. Então o seno
é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu só posso aplicar seno quando eu estiver me referindo lá no triângulo, cateto oposto e a hipotenusa. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno, só posso aplicar o cosseno quando eu estiver me referindo a cateto adjacente. Ó, vamos ver aqui, vou apagar aqui, um X. Hipotenusa vai ser sempre hipotenusa. Mas esse cateto em relação ao ângulo X, ele é cateto o quê? Adjacente. Em relação ao ângulo X, esse cateto é o quê? Oposto ao ângulo. Repare que se eu apagar isso aqui, colocar Y aqui, ó, já muda a relação. Hipotenusa continua sendo hipotenusa. Mas esse cateto em relação a esse ângulo agudo, ele é oposto. Esse cateto em relação a esse ângulo agudo, ele é adjacente. Então é muito importante a gente associar isso aqui. Então, que seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa? A hipotenusa, sempre que for hipotenusa, é no denominador. O cosseno é o cateto adjacente ao ângulo, por exemplo, de X. Qual seria o cateto adjacente a X? Se fosse o ângulo X, não é esse cateto, é esse aqui. Adjacente quer dizer do lado, colado, certo aqui? E a tangente eu tenho cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a única razão trigonométrica que não fala em hipotenusa é a tangente. Outra coisa que nós temos que saber, deixa eu ver se a câmera agora está posicionada ali para ver os ângulos notáveis, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, é referente a ângulos notáveis. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, tá? Agora acho que já dá para ver direitinho. Agora dá para ver. É a tabela dos ângulos notáveis. Isso aqui foi demonstrado, todas elas demonstradas o ano passado, que são os ângulos notáveis. Que são os ângulos notáveis? É o de 30, 45 e 60. Esses aqui, ó, o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, você tem que saber. Você é obrigado a saber o seno de 30, 45 e 60. Então, foi demonstrado que o seno de 30 é meio, foi demonstrado que o seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2, foi demonstrado que o seno de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Aqui ficou apagado, mas é raiz quadrada de 3 sobre 2. E assim sucessivamente. Esses aqui, qualquer concurso do Enem, na USP, na Unicamp, qualquer concurso ou prova que você faça, eles não são obrigados a dar esses ângulos aqui. Esses são chamados ângulos notáveis porque você é obrigado a saber esses aqui. E se você pegar, por exemplo, seno de 120, que vai acontecer esse ano, seno de 240, são ângulos derivados desse aqui, a gente pode achar através desses aqui. Por isso que é importante isso aqui, você entender essa relação. Eu vou pegar um exemplo aqui para a gente praticar e ver aqui na tabela dos ângulos notáveis. Calcule o valor de x. Primeiro passo, vamos ver se o triângulo é retângulo. É retângulo, tem esse quadradinho. Primeiro passo, descobrir quem é a hipotenusa. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90. Olha a hipotenusa aqui, é o x, é o que eu estou querendo saber. E o que ele me deu? Ele me deu esse cateto. Isso aqui é cateto, isso aqui é hipotenusa, isso é cateto, isso é cateto. Para a gente não ter dificuldade aqui, é você descobrir, verificar qual é o ângulo agudo que ele está se referindo. Ele está se referindo a este ângulo agudo aqui, ó. Olha o ângulo agudo, é esse, eu tenho esse e aquele. Mas ele não quer saber nada daquele, ele quer saber esse aqui. Então, se eu tenho este ângulo agudo, eu estou me relacionando com hipotenusa. Se eu estou relacionando hipotenusa, só pode ser seno ou cosseno, porque a tangente não fala de hipotenusa. Certo aqui? Se eu estou falando de hipotenusa, só pode ser. Onde é que tem razão que tem hipotenusa? Ou seno ou o cosseno. A tangente não fala de hipotenusa.
Eu tenho que relacionar dois termos. Aqui eu estou relacionando, eu quero saber a hipotenusa, e aqui eu tenho o valor de um cateto. Mas o que esse cateto é em relação a este ângulo aqui? Ele é oposto. Se esse 6 raiz quadrada de 3 estivesse aqui, ele não seria oposto, seria adjacente. Ele está do lado. 6 raiz quadrada de 3. Então eu estou relacionando uma hipotenusa com um cateto oposto. Se esse 6 raiz quadrada estivesse aqui, seria cateto adjacente. Aí eu estaria relacionando uma hipotenusa com um cateto adjacente, seria cosseno. Certo aqui? Então eu tenho hipotenusa e tenho cateto oposto. A relação que me dá cateto oposto, hipotenusa, hipotenusa, cateto oposto é o seno. É a relação que fala dos dois. Mas só que na hora de eu colocar, eu tenho que botar na ordem, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 60, olha na tabela, seno de 60, raiz quadrada, seno de 60 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. 6 raiz quadrada de 3 sobre x, vou lá na tabela, seno de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2, igual a 6 raiz quadrada de 3 sobre x. Eu tenho uma igualdade de duas frações, é uma proporção, eu posso multiplicar em x, ou como seja lá o que for. X, uma letra ou número vezes um radical multiplica aqui pelo coeficiente, x vezes 1 raiz quadrada de 3 dá x raiz quadrada de 3, 2 vezes 6 vai dar 12 raiz quadrada de 3. Posso mandar esse raiz quadrada de 3 para cá, está multiplicando, para cá dividindo. Corto raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3, achei o valor de x da hipotenusa, que é igual a 12.